Olá pessoal, mais um vídeo, ok? Agora a sessão 7.1 do nosso livro texto, tá? Então a gente está começando o capítulo 7, tá? O título do capítulo 7 são técnicas de integração, ou seja, técnicas de primitivação, tá? A gente não vai ver todo o capítulo 7, ok? Eu vou apresentar o que é mais importante, tá? Sessão 7.1, importantíssimo, tá? Chamado técnica de integração por partes, ok? Só ressaltando que lá na seção 5.5, o método de substituição de variáveis já era uma técnica de integração, tá? O Stewart deixa um pouquinho separado porque, na verdade, a estratégia lá é simplesmente você reescrever o integrando de um outro jeito, né? Fazendo uma mudança de variáveis, tá? Mas não deixa de ser uma técnica, ok? E lá na seção 5.5, a essência da técnica de substituição de variáveis era a regra da cadeia, tá? Então, substituição de variáveis tinha uma relação muito forte com a regra da cadeia, ou seja, a derivada de uma composição, tá? E aqui, a técnica de integração por partes tem uma relação forte com regra de produto, regra de derivada do produto, tá? Eu vou explicar isso para vocês daqui um pouquinho, vocês vão ver que a ideia é bastante simples, tá? Até eu vou avançar um pouquinho aqui, numa outra página, só para a gente falar de novo lá da seção 5.5, que seria a primeira técnica, né? Que é a parte de substituição, né? De variáveis, né? Então, observa, como que funcionava lá, só para recapitular. Se você estivesse buscando a primitiva de um integrando que tivesse essa cara aqui, ó, f de g de x vezes g' de x dx, o que a técnica diz para a gente é o seguinte, ela é baseada no seguinte fato, vamos colocar aqui, olha essa função f que aparece aqui, tá? Se você conseguir uma função f grande, ok? Cuja derivada for a f pequena, ou seja, se você conseguir resolver esse problema aqui, né, achar uma primitiva da f pequena, então a técnica de substituição de variáveis, ela te dá já a expressão para a primitiva dessa função aqui, tá? Então, o preço que você tem que pagar na técnica de mudança de variáveis ou substituição de variáveis é esse aqui, ó. A essência é a seguinte, identifique a f, esqueça da g a priori e tente achar a primitiva da f. Se você tiver sucesso em achar a primitiva da f, ok. Então, você vai saber a primitiva da f composta com g vezes a derivada da g. Por que isso? Pelo seguinte fato. Se você eventualmente conseguir pagar esse preço, ou seja, achar uma função f grande, né, cuja derivada for a f pequena, então aqui você pode substituir essa f pequena por f', né? Então, olha só, paguei o preço, achei a f grande, cuja derivada da f pequena. Então, substitui f pequena exatamente pela derivada da f grande aqui, tá? E aí que vem a essência da regra da cadeia, né, na técnica. Porque o que eu tenho aqui? A derivada da f grande aplicada em g de x vezes g' de x. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que f bola g, ou seja, f composta com g, linha de x dx, ok? Né? Porque a derivada de uma composição é exatamente o produto da derivada da f grande aplicada na g, tá aqui, vezes a derivada da g, ok? E agora ficou simples, porque uma primitiva de f bola g é a própria f bola g, né? Perdão, uma primitiva de f bola g linha é a própria f bola g. Por quê? Eu estou integrando, ou seja, eu estou tentando achar a primitiva da derivada de alguém. Ou seja, a primitiva da derivada de alguém é o alguém, ok? Eu confundi antes, mas essa é a frase, ok? Então, f bola g de x, ok? E isso nada mais é do que f de g de x. Por isso que a gente falou antes, né? Se você tem um integrando com essa cara, certo? Se você resolver o problema, qual o problema? Esse daqui, ó, achar a primitiva da f, então a primitiva dessa função é simples. É simplesmente a primitiva da f aplicada em g de x. Ok? E por isso que daí a técnica se justifica, né?
Se a gente pegar aqui, vamos fazer o seguinte, pegar amarelo aqui. Como que é a técnica? A gente pega g de x aqui e chama de u, né? Então essa é a mudança de variável, tá? Então vamos pegar e vamos trazer para cá, ó. A gente faz u como sendo g de x. Se você entender o g' de x dx como o diferencial de u, e é assim que funciona, né? Se o u for g de x, quem é o du? É o g' de x dx, ok? Então, fazendo isso, o que que eu tenho? Né? Isso implica que aquela integral lá pode ser reescrita, então vamos colocar aqui, né? O que que eu tenho? Que essa integral aqui, ela pode ser reescrita como a integral de f de u du. E daí você faz a pergunta, será que eu consigo resolver esse problema? E o que é esse problema? É simplesmente esse problema aqui, achar a primitiva da f. Se você achar a primitiva da f, você está achando a f grande, certo? Só que quem que é g de x? F de u, né? Então, se você achar, né? Suponho que você já resolveu o problema aqui, tá? Então, isso aqui é exatamente f de u. Só que agora, quem é u? Quem é esse u aqui? É exatamente o g de x. Então, seria f de g de x, que está aqui, ok? Então, a essência da técnica de substituição de variáveis é, primeiro, você ter um integrando desse tipo. Se o integrando não tiver desse tipo, você tem que tentar ajustar para tentar chegar em alguma coisa assim, ok? Mas, se você achar a primitiva da f pequena, o problema está resolvido, né? Exatamente pela explicação que eu acabei de dar, perfeito? Então, técnica de substituição de variáveis tem uma relação muito próxima com a regra da cadeia, tá? E, agora o que eu quero falar aqui na seção 7.1. A técnica de integração por partes tem uma relação muito grande com a derivada de um produto, tá? Novamente, a gente vai tentar reescrever uma integral, ou seja, um processo de primitivação, ok? De uma outra forma. Claro que a gente vai querer que essa outra forma a coisa fique um pouco mais fácil. Lembrando que pode ser que não fica mais fácil não, tá? Pode ficar inclusive mais difícil, tá? Fazendo exercícios e se dedicando bastante, a gente vai começando a pegar traquejo aí, em buscar primitivas de algumas funções, ok? Então, técnica da seção 5.5 e técnica da seção 7.1, certo? São as principais técnicas de primitivação que todo aluno que faz cálculo 1 tem que conhecer. Principalmente aqueles que vão fazer cálculo 2, que vão fazer equações diferenciais, eles precisam conhecer essas duas estratégias de integração, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar bastante agora, ok? Então, olha só, a técnica de integração por partes, ela é relativamente simples, tá? Vejam só, suponha que você tem um produto de duas funções, tá? A essência dele é essa. Eu vou lá e derivo esse produto, tá? Essa derivada aqui com relação a x, obviamente. Então, eu tenho duas funções deriváveis, tá? Eu vou lá e vou derivar com relação a x esse produto. Então, regra do produto, né? Então, quanto que dá isso? Isso dá exatamente f de x vezes g' de x, mais, vamos colocar assim, mais g de x vezes f' de x, ok? É isso que diz a técnica, a regra de derivação do produto, tá? Agora só vou colocar esse igual um pouquinho mais para cá, ok? Agora, se isso é igual a isso, vamos lá, vou colocar em outra cor inclusive para ressaltar bem. A primitiva dessa função, que eu escrevo exatamente desse jeito, a primitiva dessa função vai ser a primitiva dessa função. Só que a primitiva da soma é a soma das primitivas, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse mais aqui, colocar um pouquinho mais para cá, tá? E já aproveitar e fazer isso. Perfeito? Então, olha só. Inicialmente, o que eu tinha? Tinha um produto de duas funções, eu derivei com relação a x. Então, eu tinha isso mais isso. Nenhum problema, acho, para ninguém, para nenhum de vocês, né? Agora, se essa função aqui é igual a essa mais essa, eu posso dizer que a primitiva dessa função, tá? Que eu acabei de fazer a conta aqui, é a soma das primitivas, porque a derivada da soma é uma soma de derivadas, então tá tudo certo, tá? Agora, olha só. Essa primitiva aqui tá fácil, né? Porque eu tenho a primitiva de f de x vezes g de x linha. Então, a primitiva é exatamente f vezes g, né? Então, essa primitiva é exatamente f de x vezes g de x. De acordo? Ou seja,
o que a gente acabou de escrever. Eu até vou tirar esse sinal de igualdade aqui e vou dizer isso. Então, a primitiva aqui vai ser igual à integral, vamos lá, desculpa, vai ser igual à primitiva de f de x vezes g' de x dx mais a primitiva de g de x f' de x dx, tá? Agora, bom, isso é só um jeito de reescrever o produto de duas funções. Eu posso escrever f vezes g desse jeito, tá? Agora, o que é muito usual na técnica de integração por partes? É muito usual a gente pegar uma das funções aqui e chamar de u e a outra chamar de v. Então, olha só, vamos só... Se eu estou chamando f de u e g de v, aqui é u. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho u, tá? E aqui eu tenho exatamente a v. Certo? Agora, olha só. Se f de x é u, quem é o du? Vai ser f' de x dx, né? Então, se u é f de x, vamos colocar aqui, se u é f de x, então o du, diferencial em u, é f' de x vezes o diferencial em x. Então, eu já sei quem é esse cara aqui, ó. Só usando essa notação, tá, gente? É só uma notação melhor do que f de x e g de x, ok? Então, aqui eu tenho exatamente du, beleza? E agora a mesma coisa, se o v é g de x, g' de x dx é o dv. Perfeito? Agora eu já vou reescrever para vocês como que a técnica funciona, tá? A técnica, na verdade, é um jeito de você reescrever uma primitiva de uma outra maneira, ok? De uma maneira que às vezes é mais elementar, às vezes não é, mas enfim, tá? O que isso daqui está dizendo para a gente, de certa forma? Eu vou pegar e vou isolar isso aqui, ó, certo? Ou seja, a primitiva de u dv é quem? É exatamente uv menos a primitiva de v du. Então, exatamente uv menos a primitiva de v du, tá? E eu diria que a técnica de integração por partes é exatamente isso. Como que ela vai funcionar? Eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, tá? Mas a essência é isso. Você está calculando a primitiva de alguma coisa. Você vai escolher uma parte daquela coisa para ser u, e o restante vai ser o dv, certo? Bom, o u está conhecido. Você tem aqui du. Se o dv está conhecido, você vai ter que tentar buscar o v, para tentar reescrever essa primitiva desse jeito. Claro que essa primitiva, eventualmente, você não... É uma primitiva mais difícil do que essa daqui. Então, a ideia é fazer escolhas aqui de u e dv, de tal forma que essa integral, ou seja, esse cálculo de primitiva aqui, seja mais simples, ok? Mas a essência é sempre essa, né? Quando fala integração por partes, diz a primitiva de u dv é o produto de uv menos a primitiva de v du, tá? Por enquanto é muito simbologia, tá? Mas eu já vou explicar para vocês como que a coisa funciona. Vamos avançar um pouquinho, tá? Vamos passar mais um pouco. Vamos fazer exercícios. A seção, em essência, é isso. Então, vamos escrever aqui, ó. A primitiva de u dv é uv menos a primitiva de v du, tá? Então, a técnica de integração por partes é isso aí, tá? Fazer um primeiro exemplo. Suponha que a gente queira calcular a primitiva de x vezes seno de x dx. Claro que a gente sabe calcular a primitiva de x e sabe calcular a primitiva de seno de x. Só que como a derivada de um produto não é o produto das derivadas, não adianta achar a primitiva dessa e fazer o produto. Isso não faz sentido, tá? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu estou querendo calcular a primitiva dessa função aqui, tá? Muito usual a gente fazer isso, tá? Vocês vão perceber, ó. Essa função aí, primitiva, eu vou chamar de i, tá? Ou como eu já fiz, de integral, ou como eu já fiz há pouco, de f, né? Como sendo primitiva mesmo, f de x, tá? Que seria f de x, estou querendo calcular essa integral aí. Mas o usual mesmo é chamar essa primitiva, função de x, como sendo i, né? Como se eu estivesse calculando a integral. Ela vai ser útil, né? Para não precisar sempre ficar repetindo essa conta aqui. Ok? Então, olha só. Quando eu for aplicar, primeiro que achar a primitiva de cabeça disso aqui não é tão simples, por tentativa e erro. Então, a gente vai tentar usar a técnica.
E a técnica é, aqui você vai escolher alguém para ser U. Uma vez escolhido U, já era. Tá certo? Já era por quê? A estratégia aqui é exatamente essa daqui. Ó. Escolha o X como sendo U. Por que escolher o X como sendo U é interessante? Porque lá do outro lado vai aparecer o DU. Se o U for X, o DU vai ser o DX, então vai sumir. Isso vai ficar só com o diferencial aqui DX, ok? Vamos fazer continha que vocês já vão perceber, tá? Uma vez escolhido o U, o resto é DV, não tem saída. Como que eu gosto sempre de apresentar? Coloco o igual a X aqui e o DV é o seno de X dx. Sempre lembrar o seguinte, que o U, ele é escolhido, então aqui você vai ter um processo direto de derivação, né? O que eu estou querendo dizer aí? Que se o U é X, quem é o DU? É a derivada de X com relação a X, que é 1 vezes dx. Agora, aqui é o problema, porque na verdade você está tendo a relação dos diferenciais, né? O dv é seno de X dx. Quem é o V? É uma primitiva do seno, então, né? Então, o V é uma primitiva do seno de x. E quem é uma primitiva do seno de x? Eu pago esse pedágio? Pago. Esse está fácil. É menos cosseno de x. Ok? Por que isso é relevante agora? Então, a nossa integral original I, eu vou escrever ela de que jeito? Então, era UdV, né? Ok? Então, a integral de UdV eu vou escrever como UV. Então, UV, quem é UV? É x vezes menos cosseno de x. Observe que essa função aqui, ela já faz parte da primitiva que eu estou calculando. Só que agora você tem menos a integral de v du. Quem é v? Menos cosseno x. Então, vou ter um cosseno x aqui negativo, então sai o menos, vai ficar mais, vezes o du. Mas, de sorte aqui, o du é o próprio dx. Então, observe, eu reescrevi o cálculo dessa primitiva desse jeito. E observe que eu tive um ganho danado. Isso já faz parte da primitiva e essa primitiva é praticamente trivial. Menos x cosseno x mais a primitiva do seno, do cosseno, que é o seno, mais uma constante. Então, uma função cuja derivada dá isso é essa daqui. Na verdade, não uma, a forma mais geral delas, né? É isso aí. Se você achar que, será que está certo, será que não está, o que você faz? Você vai lá e deriva com relação a x essa primitiva. Se você fizer a conta aqui, derivada, primeiro eu tenho uma soma, né? A derivada da constante é zero, a derivada do seno é o cosseno, e agora eu tenho a derivada do menos x, que é menos 1, vezes cosseno x, menos x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, o menos vem aqui. Cancela isso com isso, sobrou o que deveria sobrar, olha lá. Então, primitiva dessa função, usando a técnica de integração por partes, é exatamente essa função aqui. Lembrando que uma mudança de variáveis aqui parece que não vai ser útil, ok? Então, a técnica de mudança de variáveis, nesse caso, não é relevante. Ok? Então, esse foi um primeiro exemplo para ilustrar a técnica. Ok? Um segundo exemplo, que é interessante, vamos já colocar aí, né? Eu quero achar a primitiva de x² é a x dx. Mesma estratégia. Achar a primitiva disso aqui por tentativa e erro não parece um processo simples, então a gente vai ter que usar uma estratégia. E a estratégia é exatamente a integração por partes. Tá? E aqui o que a gente vai fazer... Esse cara aqui eu vou chamar de U, e esse cara aqui, perdão, o restante, né? Eu vou chamar de DV. Professor, mas se eu chamasse esse cara aqui de U e esse de DV? Se você chamar esse cara aqui de U, a derivada, o DU, vai ser ele mesmo vezes dx. Só que se você chamar esse cara aqui de DV, o V vai ter um termo de x ao cubo. Então, faça isso. E perceba que a integral que você está calculando vai ser pior. Tá? Então, olha só, vamos tentar fazer essa continha desse jeito e depois eu faço um paralelo fazendo uma outra estratégia de integração por partes. Tá? Então, nesse esquema aqui, como ficou? Eu peguei o U como sendo x² e o dv como sendo ax dx. Então, se o U é x², quem é o du? O du é a derivada de x², que é 2x vezes dx.
Se o dv é a na x dx, quem é o v? O v é uma primitiva, né, uma função cuja derivada é a na x, que a gente já conhece. É o próprio a na x. Conclusão, então. Quem é o i? Exatamente o v. Então, olha só, x² é na x já faz parte da primitiva, menos a primitiva de v du. Tá certo? Então, tem aqui x duas vezes é a x dx. Ou seja, a primitiva dessa função eu escrevi desse jeito, menos duas vezes essa primitiva. Você sabe essa primitiva? Ainda não sei, mas eu arrisco dizer que se a gente adotar a mesma estratégia, a gente vai conseguir uma conclusão para ela. Então, vou aplicar a integração por partes de novo aqui. O x eu vou chamar de u e o é na x dx de dv. Se o u é x, quem é o du? É o próprio dx. Se o dv é a x dx, quem é o v? É uma função cuja derivada é a na x, a primitiva da na x, que é o é na x. Conclusão, quem que vai ser o i? x² é a na x menos duas vezes. Agora, essa integral aqui eu vou escrever como uv, vamos lá, uv menos a primitiva de v du. Essa primitiva, claro, aqui ficou simples pra caramba, né? A primitiva de a na x é a na x. Então, o que que eu tenho? x² é a x, menos duas vezes x é a x, mais duas vezes é a x, mais uma constante. Lembra que no início eu disse, ó, será que achar a primitiva dessa função por tentativa e erro é fácil? Você teria que chegar nisso aqui. Ok? Uma parte dela menos da constante teria que ser isso, ou seja, não é um processo trivial. Tá? O que eu gostaria só de fazer aqui, que eu acho que vale a pena, é o seguinte. Eu tinha aí, que é exatamente x² é a x dx. Tem muito aluno às vezes que pergunta o seguinte, professor, mas se eu fizesse aqui o e na x como sendo u, se o e na x for u, o restante é o dv. Não tem saída, escolheu o u, já era. Se o e na x, quem é o du? É o próprio e na x dx. Se o dv é x² dx, quem é o v? É uma primitiva de x². Então, o v é x ao cubo sobre 3. Então, observe o que eu vou escrever agora. O i, que é exatamente a integral de v du aqui, tá certo? Perdão, de u dv aqui, né? Integral de u dv aqui vai ser exatamente uv, vamos lá, x ao cubo sobre 3 é a x, menos a primitiva de v du. Então, aqui eu tenho 1/3 x ao cubo é a x dx. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que isso não deixa de ser uma verdade. Porém, eu fiquei com uma primitiva pior ou equivalente àquela que eu tinha no início. Ou seja, não ganhei nada. Eu escrevi uma verdade, mas eu não consegui uma luz aí para tentar me livrar dessa primitiva aqui. Parece que o problema piorou. E já essa sequência aqui, com duas integrações por partes, ela teve uma estratégia, né, que foi ir derrubando em cada vez, né, e derrubando o expoente aqui, até que eu fiquei só com a primitiva de a na x, exatamente aqui. Ó. Ok? Espero que vocês estejam compreendendo aí o que a gente está fazendo. Tá? Então, um outro exemplo que eu acho que vale a pena, são 3 exemplos bem clássicos, tá? Esses que eu estou passando para vocês. Suponho que você tem aqui, ó, i igual agora, eu quero calcular a primitiva de a na x seno dx dx. Tá? Para fazer essa conta aqui, nesse caso aqui, você pode escolher o u quem você queira, né? Então, o u pode ser o a na x, como pode ser o seno dx, tá? Mas, uma vez escolhido o u como seno da na x, o seno de x dx é o nosso dv. Perfeito? Então, vamos lá. O u é o e na x. O dv é o seno de x dx. Então, lembrando sempre, né? Uma vez escolhido o u, já era, tá? Então, se o u é na x, quem é o du? Quem é o du? É a na x dx, né? E quem é o dv?
O dv é uma primitiva do seno, ou seja, menos cosseno de x. Qual é a conclusão, então? Conclusão, né? Essa igualdade aqui, posso até colocar um balão aqui. Tá? Até posso colocar um balão aqui, tá? Essa igualdade aqui, eu posso escrever como uv, ou seja, menos e ax cosseno de x, menos a integral de v du, né? Então, v du. Então, vai ficar como? Menos, então, mais a primitiva de e na x cosseno x dx. Ok? Então, integral de u dv, uv, menos a integral de v du. Então, menos com menos aqui, por isso que ficou mais. No primeiro momento, você vai dizer o seguinte, bom, a primitiva de e na x seno x, eu tenho isso, mas apareceu isso aqui. Putz, é um problema similar, né? O que a gente diz é o seguinte, se você insistir, você vai ter uma resposta interessante. E qual é a insistência que eu falo aqui? Vamos lá. Mantenha a estratégia, tá? O e na x aqui, eu vou chamar de u. E agora aqui, eu tenho o dv como sendo o restante. Se o u for e na x, quem seria o du? É o próprio e na x dx. Se o dv é o cosseno x dx, quem é o v? É uma primitiva do cosseno, ou seja, fácil, né? É o seno. Logo, o i, que a gente estava tentando buscar, é isso aqui, menos eax cosseno x, mais. Vamos ver agora. Essa primitiva eu estou escrevendo como uv, então, eax seno x, menos, né, a primitiva de v du, ou seja, eax seno x dx. Opa, então, a primitiva de eax seno x, que eu escrevi como i aqui, é exatamente essa função, mais essa função, menos a própria primitiva. Então, vamos escrever aí. Então, a gente concluiu o quê? Isso é equivalente a dizer que o i é exatamente menos eax cosseno x, mais eax seno x, menos o próprio i. Quem que eu estou querendo calcular? O i, não é? Tem o i aqui e tem o i aqui, só que lá está negativo. Então, eu posso pegar esse menos i e jogar para cá como 2 vezes i. E agora, quem é o i? É exatamente essa expressão dividido por 2. Ou seja, é a metade. Se quiser colocar aqui o eax em evidência também, eu vou colocar o seno de x primeiro, menos o cosseno de x, mais uma constante, porque é a forma geral. Ok? Então, nessa estratégia aqui, eu usei 2 vezes a integração por partes, uma aqui e outra aqui. Só que aqui eu cheguei com i, aqui tem uma expressão envolvendo i também. Isolei o i e achei a primitiva. Se você pegar e derivar essa função, obviamente, você vai ter aquela lá. Confira, se vocês quiserem. Beleza? Então, esse é um terceiro exemplo, tá? Um quarto exemplo que eu acho bem bacana fazer é achar a primitiva da função ln de x, né? ln de x, se vocês pegarem lá nas tabelinhas derivadas, vocês não encontram uma função cuja derivada é ln de x. É um problema interessante, tá? E a primitiva do ln de x, ela sai exatamente usando a integração por partes. Fazendo quem? Não tem muita opção, né? O u, o ln de x. Então, o u é o ln de x. Quem seria o dv nesse caso? O próprio dx. Então, se o ln de x, o du é derivado do ln de x, que é 1 sobre x, dx. Se o dv é dx, quem é o v? É o próprio x. Conclusão. Quanto dá isso, né? Usando ou reescrevendo essa integral via integração por partes. Vai ser exatamente uv, ou seja, x ln de x, menos a integral de v du. X vezes 1 sobre x dá 1. Então, dx. Claro que o x não é zero aí, né? O x não pode ser zero, porque eu estou falando de ln, né? Então, o que eu tenho aqui? X ln de x menos x mais uma constante.
Conclusão, né? Primitiva do ln de x é exatamente x ln de x menos x mais uma constante. Ok? É isso aí. Isso é útil, às vezes, para fazer umas continhas, né? Por exemplo, vamos fazer uma continha aqui. Vamos pegar a função ln de x. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Vou colocar o gráfico aqui do ln, tá? Então, vamos colocar aqui f de x igual a ln de x. Aqui está o ponto 1, suponho que você coloca o ponto 2 aqui. Tá? E o nosso objetivo, curiosidade, calcular essa área aqui em verde. Então, essa área aí é exatamente a integral de 1 até 2 de ln de x dx. Agora, a gente sabe achar a primitiva do ln de x, acabamos de fazer usando integração por partes, então seria um problema separado, né? Eu vou achar a primitiva do ln de x, usando integração por partes, x ln de x menos x. Constante vai pegar como sendo zero, tá? Então aqui eu tenho x ln de x menos x. Tudo isso calculado de 1 até 2. Ou seja, essa primitiva no ponto 2, que é 2 ln de 2 menos 2, menos a primitiva no ponto 1. Logaritmo de 1 a 0, então vai matar esse cara aqui que é 1, né? Então 0 menos 1, ok? Então 0 menos 1, dá menos 1, só que tem esse menos do teorema fundamental, né? Sempre cuidar com isso aqui. Ou seja, 2 ln de 2 menos 1, né? Que é menos 2 mais 1, unidades de área, tá? Ou se preferir, ln de 4 menos 1, tá? Esse número certamente é positivo, né? Porque eu estou falando de área aí. Perfeito? Então a gente precisa saber calcular primitivas, às vezes, para fazer esse tipo de coisa. Tá ok? Então, vamos fazer um outro exercício, um outro exemplo. Suponha que eu queira calcular agora a primitiva de x cosseno de 5x dx, tá? O cálculo dessa primitiva agora você pode envolver, inclusive, mudança de variáveis, tá? Então você vai misturando as coisas, mas de alguma forma a gente já sabe que se chamar esse cara aqui de u, né? O resto aqui é dv. Então u é x. A receitinha é essa, né? Aqui eu tenho cosseno de 5x dx. Se o u for x, quem é o du? É o dx. Se o dv for cosseno de 5x dx, quem é o v? É a primitiva do cosseno de 5x. Ok? Agora, essa primitiva aqui, em teoria, teria que fazer uma mudança de variáveis, né? Chamar esse 5x aqui de w, por exemplo. Tá? Daria até para fazer aqui. Eu faria de cabeça nessa conta aí, tá? Mas, então, w igual a 5x. Eu vou mudar variáveis, tá? Então, isso aqui vai ficar integral de cosseno de w. Agora, quem é o dw? É 5 vezes o dx. Então, esse dx que aparece aqui é exatamente o dw sobre 5. Então, dw sobre 5. Ou seja, o que eu tenho aqui? 1/5 seno de w. Ou seja, voltando para a variável x agora, 1/5 seno de 5x. Ou seja, uma função cuja derivada é cosseno de 5x só pode ser o seno de 5x dividido por 5, ou seja, dividido pela derivada de 5x. Ok? Olha só, feito isso, eu reescrevo isso como uv, então x, vezes 1/5, né? Então x sobre 5, seno de 5x, menos a primitiva de v está aqui, vezes du, ou seja, 1/5 seno 5x dx. Tá? E agora é só fazer as continhas, né? Então, eu tenho aqui x sobre 5, seno de 5x, menos 1/5. Agora, a primitiva do seno de 5x é exatamente menos o cosseno de 5x. Então, vamos lá, menos, né? Então, vai ficar mais o cosseno de 5x, só que tem que dividir por 5.
Então, coloca 25 aqui, né? Porque é 5 vezes 5, é 1/5 vezes 1/5. Mais uma constante. Ou seja, esse tipo de primitivo aqui, gente, a gente já começa a fazer de cabeça. Não precisa se apoiar tanto em mudança de variáveis. Tá, ok? Aqui eu fiz uma continha. Mas qual é a primitiva de seno de x? É menos cosseno de x. E se eu tiver seno de 10x? Então é menos cosseno de 10x dividido por 10, que é a derivada, né, do 10x aí. Tá ok? Então é isso daí, tá? E agora, mais um exercício. Tá? Vamos tentar aqui calcular a integral de 1 até 3 de x ao cubo ln de x dx. Tá? Então, para fazer essa conta aqui, o que a gente pode fazer? Integração por partes. Tá? Só que agora eu quero mostrar para vocês como que a coisa funciona quando você tem... eu não quero resolver isso separado, tá? Eu vou fazer a continha levando já os limites de integração, tá? Então, olha só, o que a gente tem aqui. Esse cara aqui, eu vou tentar chamar ele de u, tá? Uma tentativa. E esse cara aqui é o dv. Então, se o u for x ao cubo e o dv for ln de x dx, então quem é o du? É 3x² dx. Aqui eu teria um problema, né, se eu não soubesse a primitiva do ln. Mas eu sei a primitiva, acabamos de fazer conta. Então, isso aqui diz que o v é x ln de x menos x. Tá? Agora, observa aqui uma coisa. Quando eu usei o u como sendo x ao cubo, o u como sendo x ao cubo, tá? E o dv como sendo o restante, que é ln de x dx, eu cheguei ao du sendo isso e o v sendo isso aqui. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Vamos lá. Eu vou escrever isso, vamos ver se a integral vai ficar muito ruim, parece que vai, mas vamos ver, né? A primitiva dessa função é uv, então vamos lá, x ao cubo, que multiplica x ln de x menos x. Então, olha só, a primitiva dessa função, uma parte da primitiva é isso aqui, que é exatamente u vezes v, menos a primitiva de v du. Isso vezes isso. Então, vamos lá. X ln de x menos x, certo? Que multiplica 3x² dx. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. A primitiva disso aqui é isso menos isso. O teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, que se você quer calcular a integral de 1 até 3 disso aqui, e você conhece a primitiva, então o que você faz? Você pega a primitiva e aplica no 3 e subtrai a primitiva no ponto 1, não é? Então, é muito comum a gente colocar isso aqui, ó. Coloca uma setinha aqui, ou seja, como isso aqui é parte da primitiva, eu vou calcular no 3 e subtrair no 1, menos, cálculo aqui, de 1 até 3. Perfeito? Entenderam? Então, olha só, eu tenho uma integral definida dessa função. Para reescrever essa primitiva de um outro jeito, usei a integração por partes e apresentei a primitiva como sendo isso menos a primitiva disso. Como o teorema fundamental do cálculo diz que a integral disso daqui, de 1 até 3, é exatamente a variação total da primitiva no intervalo 1, 3. A variação total, o que é? É a primitiva no 3 menos a primitiva no 1. Eu peguei essa parte, vou aplicar no 3 e vou subtrair no 1, menos essa parte aqui. Tá? Será que eu tenho sucesso por causa desse ln aqui? Será que isso não vai dar problema? Tá? Até poderia. Esse não foi o melhor caminho a se fazer, tá? Não foi. Mas foi um caminho. Só para apagar aqui para a gente ganhar mais espaço, tá? Só para vocês verem como uma solução pode ser simples e de repente se pega outro caminho, ela pode ser bem mais complicada. Aqui eu estou começando pela complicada, tá? Então vamos ver aqui como fica. Essa função no ponto 3, tá? Aqui o que eu posso fazer é, vamos pegar esse x aqui e esse x que está aqui, ok? Então tem um x aqui e um x aqui. Vamos colocar em evidência. Então, aqui eu vou ficar com x², né? Então, x², e morre o x aqui, morre o x aqui. Só fazer continhas aqui, tá? Então, fica o x², então vai ficar como aí? 3², ln de 3 menos 1, certo?
menos 1 a quarta, que é 1, ln de 1, que é 0, então fica menos 1. Então, menos 1, ou seja, mais 1. Ok? Então, essa conta aqui está feita. Se quiser pegar o 3 a quarta e chamar de 81, né, que é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, não tem problema também. Então, vamos colocar aqui 81. Perfeito? Então, 81 ln de 3, menos 1, mais 1, né? E se preferir essa conta aqui, você fica como 81 ln de 3 menos 81 mais 1, ou seja, menos 80. Perfeito? Só para essa conta não incomodar mais a gente. Então, 81 ln de 3, vamos colocar aqui, 81 ln de 3, menos 81 mais 1, ou seja, menos 80. Então, vamos colocar aqui, menos 80. Então, a contribuição dessa parte aqui está aqui, ó. Agora nós temos aqui menos, tá? Novamente aqui eu tenho um x e aqui eu tenho o mesmo x, então eu posso colocar em evidência, né? E vai ficar aqui x ao cubo, ok? Então vamos pegar esse x aqui, aqui fica 1 e aqui fica cubo, ok? Então olha só o que eu tenho. Eu tenho menos a integral de 1 até 3, de 3x ao cubo ln de x, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse menos ln de x vezes 3x ao cubo. Então, está aqui. Agora, eu tenho menos 1, então, mais 3x ao cubo. Então, vamos colocar aqui, mais 3x ao cubo. Perdão, ao cubo aqui. Esse 3... eu posso tirar ele daqui e colocar ele em evidência. Então, o que a gente percebe agora é isso aqui, ó. Agora, olha só, essa integral aqui eu sei calcular, porque a primitiva de x ao cubo é x a quarta sobre 4. E essa daqui? Essa é a minha original. Ok? Se esse número aqui no início a gente chamar, por exemplo, de alguma constante, alguma coisa, pode ser i também de integral. Isso daqui vai ser quanto? Vamos lá. 81 ln de 3 menos 80 menos 3 vezes i menos 3 vezes x a quarta sobre 4, que é a primitiva de x ao cubo, né? Calculado de 1 até 3. Então, olha só. O i é isso aqui, menos 3i, né? Porque apareceu de novo ele aqui. Menos 3 vezes a primitiva de x ao cubo, que isso aqui, calcular de 3 até 1. De acordo? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse cara e jogar lá para o outro lado. Então, vamos lá. Então, isso implica 3i mais i é 4i, é igual a 81 ln de 3, menos 80, menos 3 quartos, que multiplica 3 a quarta, que é 81, menos 1 a quarta, que é 1. Ok? Então, vamos ver quanto que dá essa conta. Esse 81 menos 1 é 80. Perfeito? Então, vamos apagar aqui. E vamos colocar como sendo 80. Perfeito? E agora aqui eu tenho... Bom, vamos deixar assim que tá bom por enquanto. Isso está dizendo para a gente de alguma forma, vamos pegar outra cor aqui, que eu quero deixar anotado, que o i vai ser quanto? Esse 4 aqui eu vou passar dividindo agora, tá? Então vai ser 81 sobre 4 é ln de 3, menos 80 sobre 4 é 20, menos 3 quartos vezes 20. Porque daí 80 sobre 4 é o mesmo 20. Agora olha só. 20 dividido por 4 é 5, não é? Então, 20 dividido por 4 é 5. Então, 3 vezes 5. Ou seja, 81 quartos ln de 3 menos 20 menos 15, menos 35. Ou seja, somar de 1 até 3 essa função aqui, nas minhas contas, né? A gente chegou a isso aqui. Se as contas estiverem corretas, né? Usando essa estratégia aqui, tá? Agora vamos para o seguinte, usei essa estratégia, foi sofrido, né? Mas funcionou, consegui fazer a conta de forma exata. Teria outra estratégia? Tem uma outra troca aí que a gente pode fazer. E qual seria?
Na verdade, esse U, eu vou chamar o ln de x de U. E o resto de dv, né? Então, vamos lá. E vamos agora pegar esse cara aqui e chamar de U, certo? Então, o U é ln de x e o de dv é o restante, né? X ao cubo dx. Se o U for ln de x, quem é o du? Exatamente 1 sobre x dx, né? Que é a derivada do ln de x. Se o dv é x ao cubo dx, quem é o v? É x à quarta sobre 4. Então, feito essa estratégia aqui de integração por partes, a gente vai reescrever a nossa integral como, ou seja, essa primitiva a gente vai escrever como u vezes v, ou seja, x à quarta sobre 4 ln de x, certo? É parte da primitiva, né? Menos a primitiva de v du, ou seja, da x ao cubo sobre 4, né? X ao cubo sobre 4 dx. Agora a mesma coisa, eu tenho que corrigir a frase aí, né? A primitiva dessa função pode ser escrita como isso, mas aqui eu tenho uma integral definida. Então, como isso é parte da primitiva, a gente vai calcular isso de 1 até 3. E a mesma coisa aqui. Perfeito? Agora, essa conta aqui fica como? Eu já posso apagar aqui, né? Já que eu usei essa estratégia aqui. É só para ganhar espaço. Ok? E vamos voltar agora para a conta. Então, vou pegar essa primitiva e aplicar no 3. Então, tenho 3 a 4, é 81 sobre 4 ln de 3. Menos essa função no 1, só que o logaritmo de 1 é 0. Ok? Então, não vai ter nada aí de contribuição. Menos 1 quarto, menos 1 quarto. Primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, calculado de 1 até 3. Ou seja, 81 quartos ln de 3 menos 1 sobre 16, né? 1 sobre 4 vezes 4, que multiplica exatamente 3 à quarta, que é 81. 81 menos 1, é 80. 80. Tá? E aqui temos algum probleminha aí na minha conta, né? Tá? Porque 80 sobre 16, tá? 80 sobre 16 não vai dar não vai ser esse menos 35, tá? E vamos lá então, só escrever isso aqui, 80 sobre 16, exatamente, vamos colocar assim então. Isso é igual, 81 sobre 4 ln de 3, menos, 80, se você dividir por 2 dá 40 oitavos, se você dividir por 2 dá 20 quartos, se você dividir por 2, né? Então dá 5, né? 5, tá ok. Observe o seguinte, tá? Tem um erro aí, esse erro até vale para alguma coisa, tá? Eu confio mais, eu fiz de 2 jeitos, tá? Num deles deu isso, e no outro deu isso aqui, tá? Observe que a diferença aqui, menos 5 para menos 35, na verdade ela está aqui, ó, de alguma forma. Eu devo ter errado, como sempre, nas minhas contas aí, né? Aqui, possivelmente deveria ser aqui menos 20 mais 15. Eu devo ter errado o sinal de menos aí, a hora que ele entra na integral e tudo mais. Vocês podem voltar no vídeo e ver isso, tá? Mas eu confio mais nessa conta, porque de alguma forma eu trabalhei muito pouco aqui. Eu fiz U como sendo isso, o DV sendo isso aqui, então eu escrevi aqui, a chance de errar é mínima. Aplicar aqui foi super simples. Ok? Então, possivelmente eu não devo ter errado. Então, essa deve ser a solução. Quando eu usei a outra estratégia, eu tive que usar a integração por partes. Depois apareceu de novo essa integral, joguei para o outro lado, né? Então, eu trabalhei muito mais. E observe que o erro apareceu. Tá? Não deveria ter aparecido, mas apareceu. Então, quando eu uso um caminho mais árduo, a chance de errar é muito maior, tá? Do que quando eu uso um caminho mais simples, tá? Então é isso aí eu acho que evidencia o seguinte, as escolhas, né? E a escolha normalmente está associado a estudo, traquejo, né? Ok? Para você tentar buscar a melhor técnica quando precisar. Lembrando,
Por que é importante entender a integração por partes? Não é para você ficar um excelente computador de primitivas, até mesmo porque isso a máquina faz, né? Se você jogar isso aqui, inclusive no GeoGebra, que é muito simples, o GeoGebra ele faz a conta para você, tá? Então a gente tem que compreender a técnica. Eventualmente um professor mais à frente, aí, numa disciplina de equações diferenciais, vai precisar usar a integração por partes para justificar alguma passagem, né? E é isso que vocês têm que compreender. Compreende a técnica, como que ela funciona, e eventualmente calcula alguma coisinha, tá? Mas nada de competir com máquina, né? A gente não quer que vocês sejam computadores de primitivas, tá? Então é isso aí, gente. Técnica de integração por partes é isso. Não tem não tem nada de muito especial, né? Exatamente como lá a técnica de substituição de variáveis. Você tenta reescrever a integral, ou seja, o cálculo da primitiva de outro jeito. E vê se tem sorte, né? Ok? Às vezes não tem como. Você vai pegar uma integral muito pior, tá? A gente vai trabalhar mais ainda, com mais aplicações, e a gente vai estar usando bastante, né, a técnica de integração por partes e a técnica de substituição de variáveis, tá? Então, acho que isso nas próximas sessões, nos próximos vídeos, né, vão ficar bastante claros, ok? Vocês terão a oportunidade de usar essas técnicas em muitos exercícios, ok? E claro, se você usa bastante, você vai aprendendo ela e vai pegando os traquejos necessários para lidar com as duas técnicas. Elas são as duas técnicas fundamentais, tá? Não teremos outras técnicas, tá? A gente vai ver uns truquezinhos, às vezes, para achar uma primitiva, se o integrante tiver um jeito X ou um outro jeito X, entende? Mas foco nessas duas técnicas. Substituição de variáveis, lá de seção 5.5, e integração por partes. São as técnicas fundamentais, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo, então. Até mais.